Sistema FAESE Senar. Olá, seja bem-vindo ao Conexão Agro, podcast do Sistema FAESE Senar, que conecta as pessoas que buscam informações sobre o agronegócio. E hoje a gente bate um papo sobre a safra em Sergipe, tudo que está acontecendo, tendências, tecnologia e, claro, sobre o Cealba Show 2026, que chega por aí. E já incluo todos aqui na conversa desse bate-papo, grandes pessoas, grandes personalidades aqui do agronegócio sergipano, a quem eu já agradeço a presença de vocês. Presidente Gustavo Dias, do Sistema FAESE Senar. Temos o Henrique Neto, representando aí parte de máquinas agrícolas. Seja bem-vindo, tratores também. Ele, Cássio Monteiro, sempre à frente desde o início aí do Cealba Show. Seja bem-vindo também. Obrigado. Cássio. E ele, Antônio César, vamos falar de sementes e tecnologias, que o produtor tem apostado bastante. Seja bem-vindo. Obrigado. E é isso, aqui a gente já começa um pouquinho falando sobre a safra. E Sergipe, o produtor tem apostado, a gente sabe que Sergipe é destaque nacional em diversas produções agropecuárias, não é, presidente, mas ele fala um pouquinho sobre isso. Conta pra gente, presidente. É verdade, Samara. Agradecer o convite, agradecer a presença de César, de Cássio, de Henrique, que são lutadores aqui junto com a gente. E por onde nós passamos, Sergipe é dado como exemplo no Brasil, né? Nós somos um pequeno estado, o menor estado da federação, né? Ficamos aqui nesse canto leste do Brasil, mas assim uma potência no agronegócio. Samara, tem alguns números para passar aqui para vocês, só para vocês entenderem o quanto nós vamos crescendo, né? Além dessa fronteira agrícola Cealba, mas no geral, aqui no nosso Sergipe. Nós somos hoje o segundo maior industrializador de leite do Nordeste. Nós somos o segundo maior produtor de batata doce do Nordeste. Nós somos o quarto maior produtor de camarão do Brasil. Nós somos o terceiro maior produtor de arroz do Nordeste. Na produtividade, então, quando a gente mostra que há essa tecnologia. Exatamente, assim, o Estado vem crescendo muito nessa parte do agronegócio, né? Quando você parte na parte da pecuária de corte, nós crescemos em mais de 25% nos nossos abates esse ano, né? Vamos do nosso Cealba, vamos produzir mais de 1 milhão de toneladas de milho, né? Ou seja, são números realmente relevantes, né? Se você pegar o histórico de 2019 para agora, a última safra que nós batemos, nós aumentamos em mais de 12%, né, a nossa produtividade. Claro que nós temos produtores hoje que produzem 140, 150, 160, até 180 sacas por hectare. São números realmente muito fortes, que é milho de sequeiro. Eu não estou falando em irrigação. Então, assim, nós vemos com bons olhos, né, e nós do Sistema FAESE Senar ficamos muito satisfeitos com tudo isso. E eu muito honrado em fazer parte de todo esse projeto que vem crescendo cada vez mais. E quando a gente fala de estratégia, a gente fala em um momento estratégico também para essa safra e para o produtor que se prepara o início do ano, o Cealba Show, não é, presidente? O Cealba Show veio para agregar, né? Ivan teve a brilhante ideia de montar o Cealba Show. Hoje é um evento consolidado, nós somos a segunda maior feira do Nordeste, a primeira maior feira em negócio do estado de Sergipe. O ano passado movimentamos mais de 360 milhões em negócio, vocês todos estavam lá e viram a pujança do nosso agro. Movimentamos mais de 60 mil pessoas dentro do parque, né? Então, assim, o Cealba Show veio para ficar e, com certeza, esse ano de 2026, vocês vão ficar muito satisfeitos com o nosso Cealba, que vai ser um boom no nosso negócio. Vamos continuar falando de produtividade, de produção, de safra, com o Antônio César, ele que traz muita tecnologia nas sementes, o milho também aqui para o nosso estado. O produtor tem buscado essa produtividade que o presidente aqui trouxe. Realmente é isso que está acontecendo no campo? Vocês são produtores também, sabem, tem muito a falar sobre isso, não é, Antônio? O custo hoje se aumentou bastante. Então, assim, você é obrigado a produzir. E a parte de produção, desde a semente, eu coloco como se fosse o primeiro item, né? É onde tem o potencial lá. Aí começa uma boa adubação, vem a parte de máquinas que contam demais, preparo de solo, envolvido com tecnologia hoje, do que se tem para a gente entregar uma grande produção, né? Aí vem depois o clima, que não está na nossa mão, né?
Tem a questão de mercado também, desde os financiamentos, que conta muito para a região da gente. Inclusive, assim, esse ano foi um pouco... Esse ano que está terminando foi um ano bem complicado dessa questão de crédito. Muitos entraves. Desafiador. Isso, a palavra é essa daí. É isso aí. Então, assim, quando o produtor não desiste e ele vai plantar, e quando o banco não libera, o cara vai procurar outros meios. E isso, às vezes, sobrecarrega um pouco as revendas. Acredito que seja no mesmo segmento, né? Estamos com linhas diferentes, mas a mesma coisa. O crédito fica mais caro para o produtor, né? Então, com isso, ele tem que arranjar uma forma de diminuir o custo. E a melhor forma de diminuir o custo é aumentar a produtividade. Quanto maior a sua produtividade, menor o seu custo, né? Então, e hoje em dia, para diminuir custo, aumentando a produtividade, tem que ir atrás da tecnologia, né? O agricultor, eu vejo ele como uma pessoa mais próxima de Deus. O agricultor, ele passa tudo que tem que passar. Da seca à enchente, da falta de crédito, se virar, né? Se vira, você tem que plantar. Que me perdoe os padres, as religiões, os pastores, que são muito fervorosos e que estão diariamente, corriqueiramente, toda hora conversando com Deus, mas o agricultor, ele é mais próximo de Deus do que qualquer uma outra pessoa. O agricultor, o agronegócio em si. Primeiro, para dificuldades. Então, nós estamos terminando um ano desafiador demais pro lado de crédito. Seja, o Henrique sabe. A gente teve que se reinventar, né, no nosso negócio, outras formas de arranjar crédito para o nosso cliente. No meu caso, em máquinas e tratores, trabalhou muito com consórcio, financiamentos próprios pela própria revenda. Então, pode, né? Então, onde a gente puder, né, que o capital aguentar, e para poder não deixar o produtor parar e também a nossa venda, a nossa bola não parar de nossa roda não parar de girar. Falando desse sentido, o produtor, ele já trouxe aqui, ele não desiste. Não. Ele vai lá em busca do crédito, da forma, não tem o crédito, mas vai lá com a cara e a coragem, que eu já ouvi muito produtor dizendo isso, a gente vai, porque ele não vai desistir. Então, você trouxe aí já algumas questões. Ele chega lá, não tem o crédito, mas... Ele quer comprar, eu quero e preciso vender, e tenho que arranjar um jeito para viabilizar aquela negociação com ele, né? Então, como é que as empresas estão lidando com essa situação? No nosso caso lá, a gente está trabalhando muito com consórcio. A gente adquiriu algumas cotas nossas, fico dando lance para contemplar. A minha intenção não é vender o consórcio, é vender o crédito para poder atender o crédito mais fácil. Mais fácil para poder vender. O consórcio é um crédito mais fácil, né? Com juros mais acessível para o produtor. Certo. Né? Dependendo do produtor, do cliente, seja cliente antigo da casa, a gente dá um parcelamento pela casa, a gente está desenrolando para poder não parar. Por se tratar de uma atividade primária, o agronegócio, né, complementando aquilo que eu vinha no pensamento e complementando também algumas coisas dos amigos, por se tratar de uma atividade primária, é a primeira, é a da cadeia. Então, nós estamos aqui hoje, no horário da tarde, gravando esse podcast, mas já almoçamos, já tomamos café e já almoçamos. E vamos jantar com a saída daqui. Creio que nenhum de nós ainda precisou de um médico hoje. Nada contra os médicos. Pelo contrário, temos muitos médicos que estão no agronegócio. E eu também não precisei de advogado hoje. Nada contra o advogado. Mas já precisei de um agricultor, já precisei do agronegócio 2 vezes já hoje. E vou precisar a terceira. Estende mais, Cássio. E a roupa, né? Madeira. O tempo todo. A mesa da silvicultura do eucalipto. E aí vem. Então, por ser uma atividade primária, por estar muito ligado ao homem do campo, estar muito ligado a quem está lá bem longe, onde as nossas crianças, os nossos jovens, alguns adultos da nossa nova geração Z não conhecem, acha que o leite chega na caixinha, o pedaço de carne de canha ou de filé chega no mercado sem passar por nada, nasceu ali na prateleira, dentro do freezer, que esses mais fitness, o leite de soja, o leite não sei... Não. Começou lá, de pessoas que não sabem o que é isso que a gente está vivendo aqui agora. Essa realidade, mostrar, dizer. Esses dias eu conversando com o professor Paulo Arbex, um amigo meu em comum, a Selva já teve a oportunidade de estar com ele 3 vezes, e ele é um mestre em plantabilidade. E aí, professor Paulo, quais são as novas para 26? Eu vou mudar meu discurso.
meu amigo. Por quê? Porque eu quero divulgar mais agora o agro e não o que eu faço. Eu tenho que fazer por onde pessoas como Paulo Arbex, os primos Arp, a própria Camila Teles, esses dias fez no podcast, no NFcast, e ela falou, nós precisamos vender melhor o agronegócio. O agronegócio não se vende porque o agricultor que está lá longe onde eu falei, ele não tem tempo. Ele está preocupado com o clima, com o crédito que não teve, com a produtividade, com o trator que vai quebrar e que hora vai chegar, com um bom atendimento que as empresas realmente já dão aqui, mas que hora vai chegar para eu voltar, com a máquina que ele me comprou que deu um problema ou outro, que isso é notório, ninguém escapa disso aí. E aí ele não vai se preocupar com marketing, ele não vai se preocupar com isso que a gente está vivendo, que é passar para as pessoas que o agro é o mais amigo que você pode ter no seu dia a dia na sua casa. E se você vê alguém do agronegócio, agradeça. Você só come por conta deles. Agradeça. Então é isso que a gente passa dia a dia e essas são uma das dificuldades. Essas dificuldades nós vamos discorrer aqui. Como foi esse ano a safra, como foi o plantio, né, Seda? Como foi para nós de máquinas também. E acompanhando ainda sobre a safra do milho, por exemplo, nós tivemos chuvas atípicas. Para alguns produtores foi bem distribuída, foi bom, nós tivemos chuva aí, mas como é que você avalia, César? Teve uma região, a nossa loja, a matriz, fica em Nossa Senhora da Glória. Certo. No Alto Sertão ali, no mês de julho, deu uma levantada do tempo ali, prejudicou algumas, teve um veranico ali que deu uma prejudicada. Tem algumas partes de Itapicuru, Cássio é produtor lá em Itapicuru, e teve também o veranico. Para se pegar no que se falam hoje, vocês têm esses números melhor do que eu, mas falam em 400 mil hectares, 400 e poucos mil hectares de milho no Ceal. Para pegar uma região dessa toda de sequeiro e ser perfeito, Parelha, né? no Nordeste, assim, na região que nós estamos, não é fácil não, né? Chover na hora que quer, não é assim. Então, assim, teve esses pontos do meu conhecimento, Sim. Mas no mês de agosto, a chuva alongou, nesses lugares não teve esse veranico tão forte, produções muito boas. E teve chuva agosto, setembro, até outubro. Quer dizer que, em modo geral, foi satisfatória a chuva? Foi satisfatória. Até onde eu conheço, assim, as pessoas, onde a gente tem abrangência, no geral, foi um ano muito satisfatório em relação à chuva. É tanto que as produções aí esse ano São as bênçãos, né? Já que não teve o crédito, mas pelo menos Clima. o criador lá Que vai manter, ajudou no clima. vai manter a produção da região também, esse aumento de produtividade pela questão da chuva, porque houve uma diminuição de área plantada, né? Esse ano pela falta Exato. de... E aí fala-se na a questão da produtividade. do aumento da produtividade. E o produtor hoje ele está muito aberto à tecnologia. Há alguns anos atrás ele não era. Hoje ele é muito aberto, ele é apto a querer usar semente de qualidade, já usar defensivos, tratar de máquinas com implementos mais modernos, né? Ou seja, ele está adepto à tecnologia, como você disse no início, Henrique. Se ele não partir para a produtividade, ele fica para trás. Hoje a tecnologia, Gustavo, antigamente era uma tendência, depois passou a ser realidade, hoje é uma necessidade. É isso aí. Se o produtor não for para a área da tecnologia, ele tem que sair do ramo, porque para ele aumentar a produtividade, diminuir o custo dele, ele tem que trabalhar com tecnologia. Isso aí. Quando a gente fala em tecnologia, você recebeu um prêmio aí recentemente. E então, o Sergipe, como é que está a Sergipe, né, nesse patamar de tecnologia? O produtor tem utilizado tecnologia? Quais os tipos de tecnologia utilizadas no campo quando se trata de máquinas agrícolas? Não, hoje a gente tem todos os nossos tratores, eles são já conectados, eles têm uma rastreabilidade, nós temos lá na nossa matriz uma sala que é o Control Room, onde a gente tem acesso ao vivo com todas as máquinas que a gente vende. Já vivenciei isso aí, já fui em uma dessas lojas e é muito interessante quando você tem esse controle. Então a gente acompanha todo o trabalho dos tratores do cliente, com a autorização deles, eles precisam autorizar que a gente poder ter acesso à máquina dele, ele tem esse acesso. E ali a gente consegue saber se o trator vai quebrar, a temperatura, se o trator está trabalhando com a temperatura um pouco mais elevada, o consumo dele está um pouco maior, a operação está errada. Então a gente consegue minimizar, né, o tempo de máquina parada para o cliente. Algumas máquinas já estão vindo com IA, mas não é inteligência artificial, é inteligência agronômica. Certo. O IA é de agronômica, que realmente a máquina ela já lhe dá toda a produtividade, onde é que você tem que aumentar o adubo, onde você tem que diminuir, onde é que você pode economizar. Então, assim, ela dá esse suporte, essa precisão maior.
E a gente chama de IA, que é inteligência agronômica. E aqui em Sergipe, muitos produtores Já usam sim. Como é que está as vendas também, né? A gente sabe que terminando a colheita, o produtor já está ali de olho no plantio. Sim. Não, as vendas esse ano, a gente teve uma grande dificuldade em manter, que a venda não caísse tanto. Né? Por conta desse... As vendas caíram, mas a gente teve dificuldade de manter ela mais ou menos no mesmo padrão, em números. O agro no Brasil, em geral, está passando por dificuldade de crédito e financeira. Aqui eu acho que a gente ainda está um pouco melhor do que outras regiões, certo? Porque eu costumo dizer que o nosso agricultor ele é bom pagador. Eu não tenho dificuldade em crédito com meus clientes aqui. Pode acontecer de um atraso ou outro por uma dificuldade ou perda de safra, alguma coisa, mas não por falta de honestidade, né? Então, assim, é mais fácil de conseguir o crédito para eles por isso. Então, acho que a gente conseguiu ter um êxito. Tanto é que você falou que eu recebi o prêmio. A gente ganhou o prêmio do maior vendedor de trator do Brasil. Ficamos em primeiro lugar no Brasil de venda de unidades de tratores. No menor estado do Brasil, o que mais se vendeu trator no Brasil. Né? Mas por causa disso, porque o traquejo com o nosso agricultor aqui é mais fácil do que... Nosso agricultor é trabalhador, nosso agricultor ele é esforçado, ele tenta fazer as coisas certas. É isso, né, Cássio? Eu acho que ele não desiste, ele é aquele homem de fé. Sim. Já dizia um ex-governante nosso, né? Sergipe é terra de muros baixos. Isso é. Ele falava isso e realmente, todos nós nos conhecemos. Quando chega uma demanda para mim, ela chega na mesma jeito lá para Henrique, que chega até para César através do que ele vende insumos, sementes, eu vendo implementos, Henrique vende tratores. Mas a demanda é uma só, então a gente se conhece. Em muros baixos, eu estou te vendo, eu sei quem é. Quando ele fala de inadimplência, nessa nova minha etapa da Monteiro Representações, quando eu saí da minha antiga casa, na qual eu passei 9 anos e estou na Monteiro há 12, já chegando para o 13º ano, nós temos nas 5 indústrias que a gente representa em todo o Nordeste, com exclusividade na selva, nós temos 3 inadimplências em 13 anos, em 12 anos, 13º ano que vem. Então é muito pouco que a gente se conhece. Então, há dificuldades? Há dificuldades. Tem aquele que chega e vem e diz, não consigo pagar, me ajuda. E realmente, a gente tem que se ajudar. Para isso, a gente precisaria mais o comprometimento dos nossos representantes para trazer mais coisas. Não é que eles não tragam, eles trazem, mas o que traz ainda é muito pouco. Vocês não conhecem o tamanho do nosso mercado agrícola. Vocês, representantes da Câmara Federal, do Senado, vocês não conhecem. O que vocês conhecem ainda é muito pouco. Então, o próprio povo, quem é o patrão deles é o povo, é o agricultor em si. Tem que cobrar mais. Tem que cobrar mais para quê? Para que venha mais do que o que já veio. A gente não está pedindo nada, o agricultor não pede nada. O agricultor pede condição de trabalho. Ele pede o juro baixo para poder pagar, porque ele só tem dinheiro uma vez no ano quando vende sua safra, quando tem a safra. Ele pede um seguro para poder ter uma garantia. Caso não tenha safra, o seguro pague. E ele precisa viver, ele e toda a sua família precisa viver. Em relacionado em máquinas, nós já estamos no mercado há 20 anos, 21 anos, e existem as máquinas do antes, do agora e do que vai vir, do futuro. As máquinas do futuro precisam muito que nós, empresários, eu, Henrique, todos aqueles que estão nos assistindo, aqueles que a gente tem acesso, e aí vou incumbir isso ao Dênio, do Senmac. Dênio, você tem que chamar os empresários de máquina. Por quê? Porque a geração nova que está vindo aí vai ser muito satisfatória se nós conseguirmos levar eles do jeito que a gente precisa levar, que é na parte do IA, aí já vai para a inteligência artificial, é na parte dos processos, uma sala de controle, do próprio controle do sistema que eu vendo, que vai na sua máquina, e que isso vai ser muito bom para o César, porque ele vai vender o adubo certo, com a semente certa, com os tratos certos, para serem aplicados da maneira correta. Então, é um novo desafio, é uma página que vira, essa CEALBA 26, nós vamos ter a oportunidade de trazer alguma coisa nesse sentido, uma coisa já está rodando no mundo afora. O Brasil não deixa nada a desejar de mundo afora. Nós temos hoje a melhor tecnologia do plantio do mundo, é a brasileira.
é brasileira. Nós temos empresas no Brasil que embarcam seus produtos em máquinas americanas, canadenses, alemãs. Agora, recentemente, a turma foi para Hannover, teve gente daqui que foi para Hannover, na Alemanha, e viu. A Agritécnica ela é bienal. Há 2 anos atrás eu estava lá, e esse ano foi uma turma, não tive a condição de ir esse ano, e viram o mar. Eu vi o pavilhão do Brasil e vi as empresas que estavam lá. Sim. Implementando os seus produtos que tem aqui na Cealda, na Alemanha, no primeiro mundo, no Canadá, nos Estados Unidos. Então, o Brasil não deixa nada a desejar. O que precisa é unir forças, e aí a gente sabe do quanto a FAES, Gustavo, desde a época de Ivan e agora com você, junto com o Neno, o Senar, já nos ajuda e vai nos ajudar cada vez mais. Estamos aí para cada vez mais precisar de máquina, de laboratório. Henrique, eu sei que está de porta aberta lá, né, Henrique? Que precisar de máquina, equipamento para poder... Minhas indústrias, das minhas empresas. E o Célio também. E não só nós 3. Qualquer um que hoje não está com a oportunidade de estar aqui, por um motivo ou outro, vai também. A gente vai precisar de mão de obra especializada para esse tipo de tecnologia que chega no campo. Nós estamos de olho já nessa mão de obra com tecnologia, né, nessa questão de IA também. Esse ano nós vamos formar mais de 25 mil alunos, né, em todas as áreas do agro. Né. Do ano passado até esse ano, nós formamos mais de 2 mil colaboradores, produtores e alunos referente a máquinas, implementos, trazendo as tecnologias, novas tecnologias que vocês apresentam. Então, nós realmente estamos de olho em tudo isso e tentando tracionar cada vez mais, tentando ajudar os nossos produtores, deixando os nossos produtores mais tranquilos para produzirem até quando der. E mostrando, inclusive, essa demanda crescente para o público. Você falou que a gente precisa comunicar melhor o agro, é por isso que o podcast do Sistema FAES Senar está aqui, para a gente divulgar cada vez mais o agronegócio, como de fato acontece. E aí, falando sobre essa demanda de mão de obra qualificada, a gente trouxe aqui o Gilberto, falou exatamente sobre isso, sobre essa tecnologia que chega no campo e a mão de obra precisa estar qualificada. E é uma demanda, e aí a própria juventude saber, gente, tem gente precisando aqui, vamos se qualificar e obter, né? Não, tem sempre tem espaço, uma oportunidade, tem oportunidade. No agronegócio. Eu já estou com 3 alunos fazendo estágio do Senar, na nossa Olha aí a passagem. realização. Desses 3, 2 vão ser contratados. 2 vão ser contratados. O outro é porque já tem um caminho já a seguir, mas vão ser contratados. Foi escolhido. É claro que numa quantidade de alunos que vocês têm, tem alunos que não vão seguir. Isso é muito natural. No colégio, nem todos que tiraram nota 10 foram 10 até agora e vivenciaram 10 a vida inteira. Às vezes, aquele que tirava nota 5 ou só a média é o que está acima da média hoje. Então, esses dias eu estava até meio que me culpando. Eu não estou sabendo abordar mais, chegar. Porque a gente escuta muito. O César conversa isso com ele, conversa isso com o Gustavo, conversa com o Henrique. Nós estamos sem mão de obra. Tem um dado que aí o nosso amigo Deno do Senar estava comigo, no Encontro Nacional da Pecuária, e um dos palestrantes de renome nacional, o Arantes lá, ele disse, de cada 10 fazendas que um vaqueiro hoje se aposenta, sai, vai para a cidade, tem um problema, de cada 10, só uma fazenda consegue recuperar um vaqueiro de volta. Então é 10 por 1. Fica 9 fazendas a mercê, sem vaqueiro. E o que é que o vaqueiro... O que é que não quer ser mais vaqueiro? Talvez é porque a turma nova agora não quer mais andar a cavalo, mas depois andar a quadriciclo. Talvez a turma nova agora seja adepta que a fazenda tenha Wi-Fi, que a fazenda dê um conforto melhor, e aí a abordagem está onde? O que não pode é deixar essa lacuna de 10 para 1. Daqui a pouco nós vamos ter um apagão, nesse caso aí da pecuária. Ele falou especificamente para a pecuária de corte, para centenas de pecuaristas que estavam todos no Centro de Convenção de Salvador, agora no meio do ano, no Encontro Nacional da Pecuária. E dessa centena de pecuaristas, diz que 80% está aquela turma baby boomers, mais antiga, né, para não chamar de velhos. E eles não estão aptos
Eles não estão aptos. É muito difícil. O agro mudou, o agro já está mais profissional e, Cada tem, vez mais. e, tem que se, e a gente tem que se adequar, o produtor tem que saber se adequar É isso aí. e precisa de mão de obra para isso. É isso aí. A mão de obra existe. Talvez não esteja sabendo- preparado. E não está preparada e não estamos sabendo abordá-la. Buscar, qualificá-la, tá entendendo? Para poder chegar no que vai. Essa turma que a gente está precisando da agora para frente é uma turma mais rápida, de informações na palma da mão. É a informação que está no TikTok, no Instagram, que essa- no chat GPT, e aí vai. Essa conjuntura, assim, de tudo, não é tão fácil. O negócio é grande, né? Nós falamos aqui, quando a primeira pergunta que você fez foi desse ano, e nós relatamos um problema desse ano. Mas, assim, eu não sou tão velho, essa parte do cabelo branco aqui é... Mas, E quem não tem cabelo, não tô de boné. mas assim, se você... Eu tô no ramo comercial há 15 anos. E todo ano tem a sua particularidade, né? Suas surpresas, né? Então, assim, Lista de eu fatores. acho que esse crédito que nós falamos aqui foi acho que a pauta que doeu mais durante esse ano. Que tudo que dói no bolso. Bem, então assim, isso aí vai encontrar soluções. Deixa eu ver. Sim. A parte de mão de obra que nós estamos falando aqui, como o Cássio falou, se você pegar uma colheitadeira antes, era uma colheitadeira, a diferença hoje para o conforto de um... É muito melhor estar numa gabine de uma colheitadeira hoje do que muitos carros aí. Sim, com certeza. Né? Então, assim, o nível de tecnologia trouxe isso aí e vai continuar trazendo, né? O que tem de nossas partes, quem está envolvido, o Senar é parte de revelas de tudo, é demonstrar isso aí. Eu acho que, assim, a gente mostrar que o nosso setor, no nível que as coisas estão, tem oportunidade de trabalhar, um trabalho bem remunerado, no meu ver, Sim. né? Então, assim, a gente somos privilegiados por isso, né? Como eu falei, vai ter dificuldade, mas vamos continuar firme que vai ter soluções também. Você lembrar de alguma época aí, uma escassez, eu acho que foi 2016, uma seca. 12, 16, Tem um ditado que representa bem isso que você falou, que é o seguinte: o pai chegava para o filho e dizia, estude para você não vir trabalhar na roça com seu pai. Agora, Hoje estude para você vir trabalhar na roça com seu pai. É isso aí. Né? O campo da condição da pessoa. Você vê como mudou, né? Como mudou. Meu filho vai fazer isso. Exato. Minha filha já está trabalhando comigo. Apesar de ser formada em Direito, ela está trabalhando comigo. E meu filho está indo agora para a universidade fora, para fazer agronomia. Já faz agronomia aqui, foi transferido para lá. E quando ele voltar, eu quero que ele passe todas as dificuldades lá também. Depois saia, faça estágio. Estágio é uma coisa fundamental. E aí está a univência, essa geração de agora, ela não está apta a estágio. Então, eu andei até mudando. Você vai ser um colaborador não efetivo. e o Senar E quando eu falo estágio, é como consórcio. Tem gente que tem medo. Gustavo, eu vou te vender um consórcio. Tem gente que tem medo do consórcio. Você arrepia. Se eu vou lhe vender uma maneira de você comprar a sua máquina Mais com barato. crédito, com juros baratos, com crédito facilitado. Então a gente muda, vamos gourmetizar a coisa. Eu não chego mais pedindo cuscuz com triplo, posso pedir vapor de milho vaporizado com entranhas bovinas. Então, se a gente muda isso, se a geração aceita isso, vamos mudar. Por que não mudar, né, César? Por que não? Vamos mudar. Inclusive, Cássio, o Senar, né? O Senar Sergipe tem esse programa de estágio. Agora, tudo a gente está passando por um período de adaptação. Tem o residência agropecuária na assistência técnica gerencial, ou seja, esse jovem que acabou de sair da faculdade, vai lá, faz esse... Não é o estágio, é residência agropecuária, vem da CNA e vai lá acompanhar durante um período para aprender e estar apto a caminhar sozinho. Eu acho que a educação, que essa é uma das missões do Sistema FAES Senar, no sentido do Senar à frente, é levar essa qualificação. E aqui a gente está para mostrar, gente, tem oportunidade no campo e bem remunerado, como o Antônio Tete pagou. Verdade. Nós tracionamos muito a produção nesses últimos anos, né? Levando tecnologia, levando informação, conhecimento ao produtor, protegendo o produtor. Então, assim, tudo isso é fruto de várias mãos, mas eu tenho certeza que uma grande parte dessa mão
é do sistema Faz Senar, que está junto do produtor ali, está tracionando a vida dele, está mostrando que ele tem que mudar a chave, largar de ser um produtor rural para ser um empresário rural, trazer seus filhos para dentro do negócio, mostrar que o nosso agro é mais de 30% da economia, mostrar que o nosso agro é mais de 50% das exportações. Então nós somos muito fortes, nós somos muito bem remunerados e cabe todo mundo nesse nosso agro. E aí o sistema FESENAR criou, de forma estratégica, o Cealba Show. Cealba Show, maior feira, maior vitrine do agronegócio aí, né, e o presidente já trouxe aqui um pouco desses dados, mas por ser estratégico, né, o produtor está ali se planejando para a safra, tudo já preparado para o Cealba Show. Ele começa a se preparar para a safra, ele sabe que precisa comprar, né, estão lá as máquinas, implementos, o pessoal do insumo defensivo pronto para vender, com opções importantes, taxas de juros, como o Henrique mesmo traçou aí, com consórcios, com taxa de juros mais reduzidas, para realmente tentar melhorar a vida do produtor. Né? O produtor já sabe o que é o Cealba, ele sabe que ele vai lá para realmente comprar, para pesquisar, né? Grandes marcas, né? Nós temos mais de 175 marcas lá no nosso Cealba. Né? Então, assim, é uma grande vitrine para os nossos produtores, para tentar trazer novas tecnologias, adquirir novos conhecimentos. Nós fazemos cursos lá, treinamento, capacitações, palestras, oficinas. Então, tudo que a gente puder demonstrar e facilitar a vida do produtor, a gente está lá para isso. E é o que Cássio falou. O produtor ele só quer uma coisa, ele quer produzir. Então, se a gente facilitar, se a gente deixar o produtor livre para produzir, ele vai produzir e vai pagar a sua conta em dia. Isso eu não tenho a menor dúvida. É estratégico, Antônio. Um momento ali do Cealba Show, aquele período de fevereiro, já temos data aí de 4 a 7 de fevereiro. Sim, eu vejo o Cealba Show não só como assim, um ponto só de negócio, mas o Cássio falou nós estamos na menor federação do Brasil e tem muitas pessoas que trabalham lá em indústrias, como o principal ramo que eu trabalho é defensivos, sementes e fertilizantes. Então, assim, o Cealba é um momento que, todos esses anos que nós participamos, veio alguém ter um laboratório desse para cá. E eles saem com uma outra visão daqui. Né? É um momento de ter uma pessoa, um aluno na universidade, cursando agronomia ou qualquer do ramo agrícola, e chega lá e vê o tamanho do negócio que é. Né? Então, assim, não é só um negócio. Mas eu acho que assim, é uma demonstração do tamanho da agricultura no geral. Que isso aí, no futuro, vai transformar em negócios também, né? É aquela coisa de longo prazo. Eu vejo ele desse jeito. Nós, comerciantes, nós queremos vender, né? Salário e ZPs. Com certeza. E assim, a venda é um momento estratégico. Eu acho que a data, né? É um momento estratégico. Mas a compra, ela é uma conjuntura de coisa. Como nós falamos, o cara tá com um preço bom da mercadoria dele, é ter o crédito liberado, é uma conjuntura de coisas. Então não é só, eita, a Mineral foi lá e fez bons negócios e a visto tudo dizer, eita, eu errei em quê? Não, acho que não é só isso aí não. Às vezes vai ter algum tipo de insumo que o cara vai querer comprar, porque tá apto naquele momento. Às vezes vai ter ano que vai ter mais, mas assim, a conjuntura, ela enriquece muito a nossa região. A conjuntura do que o Cealba entrega. Eu vejo desse jeito. Exatamente. E a região Cealba, assim como o Mato Piba, ela foi reconhecida mais depois do Cealba Show. Cássio está desde o início, um grande defensor do Cealba Show aí também. E percebeu como despontou. Todo mundo conheceu a região Cealba, que é uma região, né, uma fronteira agrícola com alta produtividade, mas todo mundo só conhecia depois do Cealba Show, foi isso. Você lembra quando a turma na Embrapa estava para reconhecer a região, né? Acho que, se eu não me engano, o sobrenome dele é Procópio. Não me lembro bem o nome dele, mas foi a turma da Celva aqui. A turma da Embrapa, né? E ela era uma extensão menor, ela não se dava do litoral ali de Salvador até a divisa de Pernambuco com Maceió, eles dava menos, né? Mais ou menos no meio ali da linha verde e passava um pouquinho mais de Maceió. E só 100, 120 quilômetros adentro. Aí eles refizeram e fizeram de Salvador até a divisa, até Maragogi, quem está vendo por praia sabe como é, e 150 quilômetros adentro. E já arrisco a dizer que logo, logo a Cealba vai ser Cealba Pé.
Porque nos últimos 2 anos, o que nós mais recebemos nos nossos estandes lá, nos 5 estandes que nós temos, são pernambucanos. Pernambucanos esses que achavam que a região deles não dava milho. Não dava para grãos e Não agora... dava para grão. Está tendo grão lá. Hoje eu tenho bastante clientes lá. Inclusive temos loja própria lá já na região de Bom Conselho e na região de Garanhuns. Eu estou abrindo uma loja agora em Garanhuns, daqui a 30 dias está inaugurada a loja de Garanhuns. Isso aí. Voltada para grãos. Isso é reflexo da selva. Selva, isso aí. Porque eles não tinham aonde ir. Esse pessoal de Garanhuns, eles não iam para a mata. Porque na mata era cana. É cana. É cana. Não ia para Alagoas, para o litoral, porque é cana. Apesar de estar no agronegócio muito bem envolvido, e no Nordeste mais ainda, a cana é secular no Nordeste, mas o grão é um negócio... E eles começaram a ver as tecnologias, desde semente, de defensivos, de adubos. Aí eu também puxo um pouco para o sertão alagoano. O sertão de Alagoas não dá nada. Estão fazendo muito bem silagem e milho sequeiro já. Como é que uma bacia leiteira como o sertão alagoano isso não dá nada? Tinha que plantar palma e pôr bagaço de cana na usina para estar dando aos animais. Aí você trabalhou muito cana e você sabe que o poder nutricional do bagaço de cana era só para encher bucho, como a gente fala, com a palma que melhorava. Mas eles agora aprenderam, no sertão de Alagoas, estão fazendo silagem de boa qualidade, de muito boa qualidade. Silagem que é colhida com automotriz, que nós temos lá na região, e também milho sequeiro. Isso foi reflexo da Selva Show. O ano passado, Cássio, eu lembro que eu fui lá lá na Henrique, foi na você também, você me disse, olha, Gustavo, Alagoas a gente já estava esperando descer para comprar e estão comprando muito. Agora Pernambuco desceu com força e está comprando bastante aqui no Selva. Eu lembro exatamente com essas palavras você me disse ano passado isso. São dois, eu vejo isso para os próximos 5 anos. São 2 micro-regiões que vai crescer. É a região onde o Henrique está abrindo outra filial, que é de Garanhuns, no Conselho de Garanhuns, Lagoa de Ouro. Eu sou daquela região ali. Ali, Henrique, tem quase 50 cidades. Sim. A toda a redor. Odeio bastante Flávio. Agreste central do Pernambuco, com um índice pluviométrico igual ao nosso. Em outra região, que eu estou acompanhando de perto, Henrique já está lá dentro. É uma região um pouco mais complicada na parte quando a gente fala de mercadológica, porque é uma região que vem de antigos pecuaristas, mas estão começando a ceder algumas áreas e vai. Então, logo o Selva encosta na região, na micro-região e uma grande região de Feira de Santana. Não demora. Está muito próximo. Está batendo na porta. Está bem pertinho. Está tipo Areia Branca e Itabaiara. Bem pertinho. Bem perto. Bem pertinho. E Alagoinhazinha, um pouco ali para lá? Um pouco. E de Alagoinhas e diante, sim. Eu fui ver esses dias, uma colheita de milho em Conceição de Jacuípe, que é depois de feira, na 101 depois. E com produtividade excelente. Então ali tem muita cidade. Ali ainda vai ser um quebra de paradigmas, mas vai ser uma outra região dentro da região. Que a gente tem uma região como a Cealba e tem as micro-regiões dentro dessa. As micro-regiões. Então isso é muito, muito, muito bom. Até porque toda a nossa diversificação agrícola, nós temos tudo, né? Tem cana, arroz, fruta, silvicultura, cassimicultura, citros, gado de leite, bezerro de Sergipe, hoje o bezerro mais valorizado do Brasil. E tem alguns amigos aí que têm o seu know-how nisso aí. Eu nunca pensei bezerro de Sergipe sair. Sergipe além fronteiras. Tem bezerro de Sergipe saindo para Minas, era o contrário. Eu ia muitos anos atrás para Minas comprar bezerro. Eu apanhava bezerro. Hoje saiu o bezerro de Sergipe para Minas, pela qualidade do bezerro. Então nós temos o boi, o bezerro, a vaca de leite, a região de Glória, tudo aquilo que está acontecendo, aquela transformação fantástica de Glória. Aquilo é uma transformação fantástica. Aquilo ali, os governantes têm que ir para lá e agradecer todo dia aquele povo, aquela transformação, que graças a eles que vai sair do cabide do governo, o colégio, a educação, a saúde, porque vai ganhar mais um pouquinho de dinheiro, já vai para o colégio particular, já vai ter um plano de saúde, fazer melhoramento de estrada, aí fazer o básico fazendo bem feito. Então os governos estão aí para poder ver
todos os nossos representantes em qualquer das esferas municipais, estadual e federal têm que ver isso com olhos de ouro, ver melhor esse tipo de coisa por conta de tudo isso que a gente passa. Claro que tem dificuldade, não vamos dizer que não tem, mas é das dificuldades que fazem, né? Mar Calma nunca fez bom marinheiro. Para você, Henrique. Não, a Selva Show para mim, os primeiros anos era uma feira regional dentro da Case, né? Da indústria da Case, da multinacional Case. E hoje a Case quer participar, não é mais a Plantar que participa, não é mais a revenda, é a fábrica que já vem junto comigo, que viram a grandeza do evento nas edições anteriores, né? E hoje a fábrica ela já está no calendário da Case, da fábrica, para vir, a Selva já faz parte do calendário anual da montadora. Não tem noção da importância disso que o Henrique falou aí agora, né? Tem novidades, então? Tem. Vocês veem novidades, já dá para fazer um spoiler. Tem um lançamento para fazer lá na... Sonho de ser, Samara, a fábrica que está vindo, os olhos numa multinacional. A Case, com qualquer uma outra multinacional na qual ela tem envolvida as outras marcas e as concorrentes, quando você coloca num calendário dela nacional para vir, é porque vocês estão de parabéns. O know-how de vocês chegar onde tinha que chegar. Porque... Da mesma forma que está a AgriShow no calendário dela, a Disteio, que a gente foi... A Expo, a Selva Show, Copavel, a Selva Show entrou no calendário da fábrica. As antigas, né? Eu já visitei todas as feiras do país. Todas. E algumas fora do país. Todas as feiras têm problema, Gustavo, como a gente conversa. E os problemas estão aí para serem ano a ano ponderados e vendo qual é que tem que serem eliminados. Tem aqueles que são de eliminações imediatas, outros de médio prazo e outros de longo prazo. Por conta de quê? Da permanência da feira e da continuidade, da longevidade que a feira precisa ter. A feira, primeiramente, a feira é negócios. Você que vai para a Selva, vá fazer negócio. Eu vou lá lhe levar a melhor máquina, a melhor condição como o Henrique vai. Se você vai para a Selva para fazer outra coisa, a não ser negócio, vá para passear. Para passear, rever os amigos. Agora, se for para qualquer outra coisa, faz favor, fique em casa. Se for para bagunçar, se for para querer aprontar, querer se vangloriar, fique em casa, ou então vai para a BR, bota um pinico na cabeça e apareça. Porque lá não. Lá é negócio sério. Lá nós precisamos de gente. O agronegócio é feito de gente séria. O agronegócio é feito de gente séria. Então, a Cealba precisa cada vez mais disso. Nós já temos a família envolvida, as esposas com os maridos, os filhos envolvidos, quem realmente quer produzir, quem realmente quer ter futuro. Você que não quer ter futuro, não precisa entrar. Você não é bem-vindo, pelo menos no meu estande você não é bem-vindo. Estou falando aqui por mim, aí a FAES e o SENAC falam. No meu estande é bem-vindo aquele que quer produzir, aquele que quer crescer, aquele que quer ver coisa nova. Falo isso, às vezes os meninos fazem, você espalha-brasa. Espalha-brasa. Não é espalha-brasa. É a maneira de poder falar, de como falar, é a oportunidade de falar, na qual a gente precisa ver isso. Porque nós temos uma grande feira de nome nacional. E por conta de uma besteira, ou de uma coisa que escapa das mãos, não é das mãos dos organizadores, não, é que escapa mesmo. Quantas vezes escapou das minhas mãos uma máquina que quebrou que eu não sabia que essa máquina estava quebrada? Henrique, quantas vezes? A gente conversa muito isso, né, em reunião. Então escapa, vocês não têm culpa. Mas, e assim, estão de parabéns, porque vem escutando o expositor, vem escutando quem participa da feira, efetivamente, a família, aquele agricultor, aquele pecuarista que vai para lá para fazer tudo isso. Para quê? A grandeza do negócio está aí. A essência da grandeza do negócio. E melhorando a cada ano, né, e aprimorando. A longevidade vai passar Gustavo, vai passar Samara, vai passar Cássio, vai passar Neno e os outros que vão vir. Vamos só falar, lembramos que Gustavo fez isso, que Ivan fez aquilo, Gustavo fez isso, Dani fez aquilo, e foi para melhorar e melhorou, graças a eles, não sei o quê. Eu comento muito isso, César, e por isso lá. Eu falo muito isso porque, para mim, foi uma pessoa que me abriu as portas no negócio. Quando alguém chega e fala da pessoa, no nome dele, claro que de mal ninguém fala, só fala de mim. Ronald Schwer. Ele é o precursor do negócio aqui.
Em 2013, aquele cara me chamou, ele já estava do negócio, aqui na CEALBA. Ele me chamou, eu era assessor de comunicação na cidade onde eu moro, que, venhamos e convenhamos, é a melhor cidade do mundo, porque é a cidade da CEALBA Show. Pois é, gente. Já... É a melhor cidade do mundo, porque é a cidade da CEALBA Show. Eu era, naquela época, secretário, assessor de comunicação da prefeitura, e ele disse, você vai ficar... É por isso que fala pouco. Você vai ficar com toda essa sua desenvoltura. Eu preciso ser trabalhando comigo. Eu vou trabalhar com você fazendo o quê? Eles vendem trator. Eu só não sei nem o que é um trator, não sabia. Mas eu fiquei aqui, capuga atrás da orelha. Foi bom, hein? Sair da comunicação. Saí, fui para casa, fui para a esposa. Só tinha uma filha, Giovana pequena. Isso eu preciso crescer. E tem uma coisa que pode crescer, isso aqui. Ele era vizinho nosso, vizinho do meu sogro. E aí, no outro dia eu fui lá, deu sim. Rono, deu sim aí. Cheguei na casa da minha mãe, você é louco. Tudo que você queria, você conseguiu agora, indo trabalhando, você está trabalhando, você vai deixar X por menos muito X, eu só não quero saber disso. Isso vai ser o mínimo, o que eu quero saber daqui para frente. Graças a Ronald que eu estou no mercado, estou há 22 anos no mercado, trabalhei com ele. Se eu sou um mal necessário no mercado, não sei. Mas que eu já introduzi muita coisa nesse mercado da CEALBA já. É difícil ter uma fazenda hoje na CEALBA que não tem uma máquina vendida por nós. Na minha antiga casa, nas atuais. Então eu acho que eu estou fazendo uma coisa certa. Então isso faz com que... E a CEALBA vem para isso. Criou-se, nasceu, incorporou, cresceu, que já podemos dizer que é grande. Notícia como essa, que a Case Nacional, a CNH como indústria, a divisão Case e IH, não, CEALBA agora a plantar, é da Case. Isso é fantástico, chega a arrepiar, isso é muito bom. Isso é CEALBA Show. Isso é calma CEALBA Show. Quando eu cheiro lá do calendário da Vessul, quando vocês veem, né, que eu trago o calendário, tem lá no calendário, e eu tenho o calendário anual, aquele de mesa, que diz todas as feiras do Brasil. Eu tenho esse lá. Ele vai receber do ano que vem. Agora em dezembro, quando eu voltar das reuniões. Vai gravado. Vou deixar lá, deixa eu ver. E lá em Seda também. Então isso faz com que... César sabe quando ele começou, a quantidade de sumo que era vendido, que é vendido hoje, o aprimoramento que veio a melhorar. Não é, César? Então, isso é CEALBA Show. Isso é mostrando a pujança do nosso agronegócio, da diversidade do nosso agronegócio. Então todos estão lá. Está o pecuarista de leite, está o pequeno, está o de horticultura, está o de fruticultura, para todo mundo. Não é só milho não, pessoal. Muita gente acha que é só milho. Lá para Santa, tem plantador de milho, nada, tem plantador de milho pequeno. Tem plantador de... Desde quando o mundo é mundo, tem os pequenos, médios e os grandes. Tem solução para todo tipo de cultura. Tem solução para todo tipo de cultura, todo tamanho de agricultor. Tem solução para todo mundo. Então, todo mundo deve estar lá presente. E eu já finalizo aqui convidando, porque se todos podem estar presentes, quando é que é o CEALBA Show? Faz esse convite, presidente. O CEALBA Show de 4 a 7 de fevereiro de 2026. Nós realmente não fazemos distinção de tamanho. De produtor, não fazemos distinção de tamanho de colaborador, de tamanho de empresa. O importante é a gente estar lá para solucionar todas as questões que surgirem, né? É claro que o CEALBA não é só milho, o CEALBA envolve tudo isso que você falou, Cássio. Mas assim, eu tenho certeza absoluta que o CEALBA 2026 vai ser muito maior do que o CEALBA 2025. E vamos fazer grandes negócios. E todos os caminhos levam ao CEALBA Show. Em 2026, de 4 a 7 de fevereiro. Isso. Muito obrigada pela participação, pelo bate-papo muito bacana, por enriquecer aqui esse momento com tantas informações. A gente está aqui para isso, para divulgar o nosso agronegócio, para engrandecer cada vez mais para quem trabalha no campo. Sim. Não é isso? Obrigada. Eu que agradecemos, Sadza, pela oportunidade de estar aqui, conversar com vocês, conversar com o público, mostrar um pouco do nosso trabalho e convidar vocês também para tomar um café lá, comer um churrasco lá na Monteiro, que o churrasco lá é bom, viu? Até porque tem churrasco, não é só venda. O negócio é bem, tem toda uma estratégia. Bilharal também. A gente fecha o negócio. É sempre bem. O stand da Milharal é sempre bem. Almoça com Cássio, toma um café comigo lá. É isso aí que eu ia fazer. Alguém vai ter que pagar, Renan? Fecha o negócio da semente e aí depois vai para a parte de mangas. Aí vai chegando a hora do almoço e depois toma um cafezinho lá, né? Eu costumo dizer que o negócio é consequência de quando a coisa está indo certo. Se uma coisa está indo certo,
a coisa está indo como tem que andar, tudo como tem que ser feito, então é consequência. Essas consequências dos negócios é muito, muito, muito boa, muito gratificante. Além da a Selba Show ser um ambiente de negócio, e aí é uma coisa muito peculiar. Você sabe que eu puxo muita sardinha e sou muito barrista. Ela não poderia estar em outra cidade, na cidade mais comercial do estado de Sergipe. Vocês sabem disso. Existem todas as outras cidades nas quais eu respeito demais, cidades grandes, cidades que me compram muito, como Carira, como Freeport, todas as cidades. Itabaiana está mais central, né? Além de ser central, parece que Itabaianense é tudo turco. Andei pesquisando para ver, mas não é. Porque eu nunca vi um povo gostar de comércio, de negócio, como o itabaianense. Então a Selba, por ser uma feira de negócios, não poderia ser em outra cidade. É o ambiente ideal. O ambiente ideal. Acho que uma coisa leva a outra, né? Uma coisa leva a outra. Puxa bem mesmo. Por isso você tem filial lá, César, próxima filial, vai ter que ser em Itabaiana. Estamos pensando, vamos? Então, isso é Selba Show. Isso. Selba Show. Obrigada, muito obrigada, gente, pela participação de vocês. Fica então o convite Selba Show 2026, de 4 a 7 de fevereiro. Então, o nosso bate-papo deve continuar nessa próxima edição, lá no Selba Show, em Itabaiana, região agreste de Sergipe. A gente fica por aqui, mas, claro, acompanhe todos os próximos episódios do Conexão Agro, o podcast do Sistema FAES Senar. A maior vitrine do agronegócio da região tem data marcada. Em 2026, o Selba Show acontece de 4 a 7 de fevereiro em Itabaiana. No Selba Show, o produtor planeja a safra com tecnologia, soluções e foco na produtividade. Tudo em um só lugar. Aqui o produtor troca experiências, tira dúvidas e conversa direto com quem faz o agro acontecer, de fornecedores a prestadores de serviço. Seja você pequeno, médio ou grande produtor, o Selba Show é o ambiente ideal para conhecer as principais tendências do agro, aproveitar condições exclusivas para fazer bons negócios, ter acesso a crédito rural com agentes financeiros e tomar decisões que impactam os resultados da próxima safra. De 4 a 7 de fevereiro em Itabaiana, Sergipe, o agro tem um encontro marcado. Selba Show 2026. A safra de oportunidades começa aqui. Conexão Agro, um podcast do Sistema FAES Senar.